Olá, sejam bem-vindos aqui ao meu canal no YouTube. Eu sou Bruno Thanos, médico de família e psicanalista. Hoje nós vamos fazer uma aula intitulada Um Roteiro de Consulta para a Medicina de Família e Comunidade. Essa aula é especialmente dedicada aos meus alunos que acompanham comigo no curso de medicina, estão fazendo o internato supervisionados por mim. Mas claro que se você chegou aqui a esse canal, a essa aula por outras vias, você também é muito bem-vindo. E se quiser deixar o seu like, seu comentário, você será respondido ou respondida assim que possível. Então, sem mais delongas, nós vamos começar nossa aula, que é uma aula breve, uma aula curta, e eu vou apresentar aqui para vocês, inicialmente, alguns slides que podem nos ajudar a direcionar o pensamento, né, para essa nossa aula, mas os slides, de forma alguma, são algo para nos prender. E começando até ainda sem os slides, eu quero deixar claro que quando a gente fala de um roteiro de uma consulta, é algo que não deve ficar engessado. O roteiro é uma coisa para que nos dê um norte. Mas na consulta médica, tudo é muito dinâmico. E a gente precisa de uma boa dose de criatividade para conseguir lidar com os nuances da clínica. Não é sempre que a consulta vai transcorrer da maneira como a gente esperava. A gente pode lidar com um sofrimento exacerbado de um paciente, uma situação inesperada, uma demanda que você também não estava acreditando que fosse ser colocada naquela consulta. E para a gente saber lidar com essas coisas, a gente precisa ter criatividade, ter imaginação, ter uma dose de bom senso, de feeling clínico. Isso a gente vai conseguindo construir especialmente através da experiência clínica e também com toda a nossa bagagem, não só técnica e teórica dentro da medicina, mas a nossa bagagem de vida. Por isso que eu digo para vocês, alunos, e para quem deseja, né, um dia clinicar de uma maneira mais criativa, é muito importante que a gente tenha, como médicos e médicas, não apenas o conhecimento técnico, mas uma vivência dos aspectos culturais da nossa sociedade. Então, se interessar por artes, pela cultura em geral, por política, por outros aspectos da ciência, que não apenas os aspectos da ciência aplicados à medicina. Então, nessa aula aqui, o objetivo é que a gente consiga ter uma visão geral de como conduzir uma consulta, e dentro dessa visão geral, vou fazer alguns comentários que eu trago da minha própria experiência clínica de 15 anos de formado, agora em 2023, e alguns aspectos de especialização que eu já cursei, o meu atravessamento pela psicanálise, que também ajuda bastante na escuta durante a consulta médica. Eu espero que possa ajudar vocês, essa transmissão aqui, a poder prestar atenção em detalhes que muitas vezes não estão tão fáceis de perceber se a gente ficar numa consulta médica aos moldes convencionais. Então, vou apresentar aqui para vocês o slide, né, dessa minha aula, e vamos começar a trabalhar em cima deles agora. Muito bem, temos aqui o título da aula, que eu já comentei um pouquinho com vocês, justamente, né, um roteiro de consulta para a medicina de família e comunidade. Embora eu tenha intitulado, né, que esse roteiro é para os médicos de família e quem vai trabalhar em atenção primária à saúde, naturalmente, ele também pode ser aplicado em outras áreas da clínica médica, especialmente as especialidades ambulatoriais. Então, quem quiser, né, se valer dessa aula para outras finalidades da medicina, também será muito, acho que, bem aproveitada essa aula. Então, primeira coisa, né, toda consulta médica que se preze deve começar com uma identificação. E, embora isso pareça óbvio, eu quero chamar a atenção aqui para vocês do seguinte: existem muitas pessoas, muitos médicos, médicas, profissionais de saúde em geral, que não chamam os pacientes ou as pacientes pelos seus nomes. Às vezes, um idoso chega à consulta, isso é muito comum e depreciativo, e a pessoa, o profissional, chama o idoso de ô vô, ô vó. Eu não acho nem um pouco elegante isso, e não acho que a pessoa que está do outro lado sinta-se acolhida em ser chamada dessa maneira. Primeiro porque ela não é avó nem avô do profissional.
E segundo, porque isso dá um aspecto de você enfatizar esses aspectos da terceira idade, da velhice. É muito desagradável. Tão desagradável quanto, ou até pior, é quando uma criança vem à consulta acompanhada do seu pai e da sua mãe, e aí você se menciona aquela pessoa que está acompanhando o menor como mãe ou pai, ou mãe ou pai. Não, não é o seu mãe nem seu pai. É o pai e a mãe da criança e também tem o nome completo. E a criança deve ser chamada pelo nome. Por pouca idade que ela tenha, 4, 5, 6 anos, ela já deve ser chamada pelo nome e ser, inclusive, estimulada a falar por si própria durante a consulta, falar dos seus sintomas, se é que ela os tem. Muitas vezes os sintomas de uma criança são sintomas dos pais, né, na consulta. Também é muito importante a gente, além de chamar o paciente pelo seu nome, não necessariamente o nome completo, mas obviamente que no prontuário, para o prontuário isso é uma informação importante, está completo o nome, é importante sabermos a idade e colocarmos isso ali no nosso roteiro de consulta. A idade, naquele dia, naquele momento em que foi realizada a consulta, é tão importante que ela já vai nos dar um senso de comorbidades, de doenças mais prevalentes na faixa etária, de coisas que, se você não tiver esse aspecto da idade, você pode deixar se perder. Então, obviamente que no transcorrer de uma consulta de um jovem de 20 e poucos anos, se ele tiver ali com dor de cabeça, eu vou pensar em situações que causam dores de cabeça mais comuns nessa faixa etária, diferentemente se for um idoso de 70 anos com dor de cabeça. Então, só para vocês terem um exemplo de como que isso pode afetar, né? As dores de cabeça mais prevalentes na juventude são as tensionais, as migranosas. Já na terceira idade, a gente tem um aumento da prevalência de lesões estruturais do sistema nervoso central que devem ser consideradas. E o sexo biológico é outro aspecto muito importante que já deve estar na identificação do nosso paciente. O sexo biológico é se o paciente nasceu com o sexo masculino ou com o sexo feminino. E isso a gente só tem dois, não tem outras possibilidades, salvo em raras exceções dos hermafroditas. Mas o que acontece? Nós temos doenças específicas do sexo biológico masculino, como o câncer de próstata, e doenças específicas do sexo biológico feminino, como o câncer de colo de útero. E tem todas as questões de gênero que perspassam aí, em algum modo, o sexo biológico. Claro que a gente sabe que a estruturação psíquica, ela é muito singular de cada pessoa, vai demandar a interação com várias pessoas ao longo da vida dela, da infância e da juventude principalmente, e isso vai determinar a orientação sexual desse indivíduo, né, que pode ser uma orientação múltipla. A gente sabe, né, que a sexualidade ela é polimorfa, isso a gente traz da psicanálise, e não tem como a gente afirmar que uma criança que nasceu com o sexo biológico masculino vai ser um heterossexual que gostará de mulheres, já de antemão, quando ela nasce ali. Isso vai depender muito das suas identificações. Esses aspectos da identificação, da orientação sexual, vão ser importantes em determinadas situações clínicas, mas não em todas. Então, a gente não pergunta de cara para um paciente qual é a orientação sexual, isso não tem nem cabimento. Agora, claro, se a situação exigir durante a consulta, talvez essa informação se torne importante ao longo da consulta. Mas para a identificação inicial, acho que esses são os pontos fundamentais que a gente tem que colocar no nosso prontuário e saber com o que a gente está lidando. Bom, aqui agora eu trago, né, nesse próximo slide, o famoso SWOP, né, que é a sigla que a gente usa para entender os aspectos subjetivos, objetivos, a análise da nossa consulta e o plano. E aí, quem está assistindo a minha aula deve estar se pensando, poxa, Bruno, mas isso aí todo mundo faz, né? Todo mundo conhece o SWOP. Realmente, o SWOP é uma coisa que é muito praticada, né, nas consultas médicas, torna a consulta muito organizada, e eu não pretendo, com esse roteiro aqui, vocês saírem do SWOP, mas a gente vai, em cada item do SWOP, nos aspectos subjetivos, objetivos, da análise do plano, trazer algo que eu acho que pode ser um pouco novidade para aqueles que estão acompanhando a aula. Então, eu vou trazer algumas novidades, mas nem tantas. Ou seja, vou sugerir que vocês continuem fazendo o roteiro dentro do SWOP mesmo. Agora vamos ver o que eu vou propor como novidade. E volto a frisar aqui. Esse roteiro de consulta é uma sugestão. Ninguém está aqui obrigado a seguir esse roteiro, obviamente. Eu resolvi dar essa aula e colocar essa aula no meu canal, porque
eu acredito que algumas coisas que eu venho aprendendo, né, e, digamos assim, com alguma perspicácia clínica que a experiência nos dá, elas vão moldando um jeito diferente de fazer a consulta e um jeito que vai tornando a consulta não apenas mais enxuta e eficaz, como satisfatória para o paciente e para o profissional. Então, são dicas que eu coloco aqui, vocês vão poder aprender aquilo que lhes faz sentido, aquilo que lhes parece legal, e o que vocês não gostarem, fiquem à vontade para criticar, inclusive a área de comentários aqui do meu canal, ela é livre, vocês podem escrever ali, desde que respeitada a elegância, a boa educação, fiquem à vontade para criticar também. Bom, os aspectos subjetivos da consulta, eu costumo dividir em 4 pontos, né? 4 pontos principais que depois vocês vão, naturalmente, colocando o detalhamento deles também, que eu vou passar para vocês aqui. Mas seriam esses, né? Primeiro, o motivo da consulta, ou motivos. Às vezes o paciente vai trazer mais de um motivo para a consulta, na atenção primária isso é muito comum. Os medicamentos em uso atual, que já vão nos dar a letra de quais são as doenças crônicas em curso, quais são os problemas crônicos de saúde que o paciente tem e que exige dele utilizar algum medicamento contínuo, ou que talvez não exige, possa até ser retirado, né? O histórico de outros problemas de saúde, porque alguns já vão ter sido mencionados aqui na parte dos medicamentos em uso, e o contexto que vai agregar alguns aspectos da subjetividade que eu tenho certeza que são extremamente importantes para a gente fazer um bom raciocínio clínico e uma boa análise, especialmente no âmbito da atenção primária. Então, agora vamos detalhar item por item aqui dos aspectos subjetivos. Primeiramente, o motivo da consulta. É importante que a gente saiba iniciar com perguntas abertas, e aproveitar para registrar partes do discurso do paciente ou da paciente, ipsis literis. Isso aqui eu trago da psicanálise. Na psicanálise a gente entende o quanto é importante escutar aquilo que de fato está sendo dito pela pessoa, e não colocar palavras na boca dela. Então, às vezes a gente tem o ímpeto de fazer, enquanto médicos, né, um registro cheio de termos técnicos, né, especialmente nos aspectos subjetivos, eu acho que isso não é necessário, ao contrário, é até prejudicial ao raciocínio clínico. Eu acredito que é muito interessante a gente trabalhar com essa questão de registrar parte do discurso do paciente, entre aspas, como ele falou, e muito importante também nesse momento das perguntas abertas, estimular o paciente ou a paciente a falar mais das coisas dele abertamente. Tá, fulano? Tá, fulana? O que mais? O que mais tem para me dizer nessa consulta? Porque quando a gente deixa essa parte das perguntas abertas fluir naturalmente, a gente vai conseguindo esgotar os motivos da consulta de uma maneira natural. E aí tudo que aparecer em termos de queixa, de demanda, no momento em que a gente vai estar fazendo perguntas focais ou que a gente vai estar examinando o paciente, naturalmente vocês já podem subentender que não são as queixas mais importantes, não são as demandas mais importantes. As demandas mais importantes numa consulta costumam ser aquelas que o paciente traz naturalmente quando ele começa a ser entrevistado, desde que o profissional, a profissional médica, deixe tempo suficiente para essa abertura. O que acontece muitas vezes, e tem algumas pesquisas que mostram isso, é que nós médicos estamos cortando rapidamente a fala do paciente. Tem alguns estudos que mostram que leva 18 segundos para o médico ou a médica fazer o primeiro corte nas perguntas abertas e começar a focar. Focar em algum momento da consulta é importante, inclusive eu estou fazendo aqui, né, deixando esse item aqui para vocês, fazer perguntas focais, para definir o que é mais relevante em termos clínicos. Mas isso deve ser feito depois de definir as prioridades. Talvez não seja muito difícil definir a prioridade da consulta em alguns casos, né? Quando o paciente apresenta um único motivo de consulta e tal. Mas tem algumas situações clínicas em que nós temos um paciente que tem muita demanda, traz muitas queixas, e aí é preciso a gente ser realista, inclusive que a gente tem um tempo limitado para atender aquele sujeito, e definir prioridades. Então, às vezes, uma pergunta interessante de se fazer nesse momento é a seguinte: tá, seu João, ou Dona Maria, qualquer nome que a gente puder inventar aqui, fictício,
você falou de muitas coisas importantes, outras nem tanto. Para hoje, para essa consulta, já que nós não temos um tempo tão dilatado para executar essa consulta hoje, a gente tem um tempo curto, o que é mais importante para você, para a gente trabalhar hoje? A gente pode marcar um retorno, marcar uma outra consulta, para falar dessas outras coisas depois. Geralmente, a gente pactuando essa decisão com o paciente, ele vai trazer para a gente as prioridades e aquelas que realmente devem ser trabalhadas naquele momento ali. Mas é importante que a gente consiga negociar isso e, de fato, ser sincero, ser honesto. Nós não temos, muitas vezes, no atendimento médico, uma consulta que dure mais de 20, 30 minutos. Quando a gente tem 30 minutos, já é uma grande coisa. E a gente tem várias coisas burocráticas para fazer numa consulta. Prescrever, solicitar exames, anotar em prontuário, emitir um atestado médico, tudo isso tem que ser gerenciado dentro de um tempo que muitas vezes é exíguo. E o médico ele tem que ter essa habilidade, né, para poder gerenciar esse tempo. Uma das coisas que pode ajudar nisso é essa definição de prioridades. Para definir prioridades, tem as prioridades que são do próprio paciente e tem as prioridades que nós vamos ver como médicos como algo urgente, né, ou algo prioritário para aquele dia. Então, alguém, por exemplo, chega, já tem diagnóstico de hipertensão e vem naquele dia com a pressão muito alta, né, a pessoa não está sentindo nada, mas a pressão está em níveis estratosféricos lá, quase uma urgência hipertensiva, e você sabe que vai ter que falar daquele assunto com o paciente, para pelo menos ele fazer um monitoramento e se considerar a possibilidade de mudar o tratamento, enfim. Então, depois que for definidas as prioridades, a gente vai focar, fazer perguntas sobre as prioridades. Então, por exemplo, a prioridade era falar de uma dor abdominal nessa consulta. Então, aí agora eu tenho que fazer perguntas que, semiologicamente falando, são importantes para investigar quadros de dores abdominais. Se o paciente está vomitando, se ele tem alguma alteração no trânsito intestinal, diarreia, constipação, junto com essa dor abdominal, se perdeu peso, se teve sangramento nas fezes, se está com alguma alteração urinária. Aí você vai focar depois que já deixou o paciente falar livremente dos sintomas dele. Isso faz com que a gente traga os motivos da consulta de forma mais realista, sem ficar enchendo linguiça e firulas com sintomas que foram, digamos assim, criados pela pergunta médica focada antes da hora, né? Às vezes os médicos começam a perguntar excessivamente sobre alimentação, exercício físico. Isso é importante em algumas consultas, em outras não é, né? Tem algumas situações que você, até para gerenciar o tempo, pode deixar essas perguntas de hábitos de vida para outros momentos. A não ser que você esteja tratando um diabético e ele está com a diabetes descompensada e você vai precisar naturalmente abordar esses temas. Vejam que essa aula, ela dialoga muito com a medicina centrada na pessoa, que é uma outra aula que está disponível aqui no meu canal, e vocês são convidados a assistir também. Quando a gente trabalha centrado na pessoa, a gente consegue, né, trazer parte do que é importante do ponto de vista técnico e agregar isso àquilo que é a preferência do paciente. E a gente precisa trabalhar isso para conseguir gerenciar melhor o tempo da consulta. Bom, aqui, passando para a parte dos medicamentos em uso atual, é muito importante que a gente continue utilizando aquilo que o paciente traz do próprio discurso dele. Claro que, às vezes, vale a pena fazer uma revisão de prontuário sobre o que o paciente está tomando, o que já foi anotado como medicamento de uso continuado em consultas anteriores, mas de nada vale vocês transcreverem a prescrição de 6 meses atrás sem ouvir o que o paciente tem a dizer sobre essa prescrição. Por quê? Porque em 6 meses muita coisa pode mudar. O paciente deixou de tomar um remédio por conta própria, ou consultou em outro médico, e aí o médico mudou a prescrição. Então, o mais importante é o paciente trazer para a gente, atualmente, hoje, o que o senhor ou a senhora está usando de medicamento, continuado, que ele tem que usar todo dia. Eu uso amlodipino, 5 miligramas à noite. Esse aqui eu não preciso muito perguntar para o paciente para que ele usa, né? Porque o amlodipino não tem muitas outras implicações terapêuticas que não no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Então, a gente já automaticamente já sabe o que é, já só coloca ali, devido à hipertensão. Mas tem a importância você saber que ele toma esse remédio até para poder ver se a pressão dele está adequada na consulta. Pode ser que esteja com a pressão alta e precise tomar mais coisas para tratamento da hipertensão. Pode ser que ele esteja com a pressão baixa demais e precise ajustar a dose, ou às vezes desprescrever o remédio. Então, jamais deixem de aferir a pressão arterial, especialmente de alguém que tem diagnóstico de hipertensão. Aí o paciente fala que usa metformina, 500 miligramas, 3 comprimidos ao dia.
Tem algumas indicações meio off-label da metformina que acontecem, não é só no diabetes mellitus que ela é utilizada, então vale a pena perguntar para o paciente. Eu já ouvi falar de pacientes que usam metformina para emagrecer, por exemplo. Algumas pacientes usam para síndrome de ovários policísticos. Então, são situações em que a gente costuma perguntar para confirmar qual é o diagnóstico que leva o paciente a usar aquilo. E aí a gente entra na esfera dos psicofármacos, né, medicamentos tão queridinhos aí por grande parte da população, e realmente eles têm uma aplicabilidade clínica muito diversificada. Infelizmente, hoje se toma mais psicofármacos do que deveria se tomar, né, até em associação, e por muito mais tempo do que o necessário, mas a gente tem que saber qual que é a ideia do paciente sobre aquele remédio. Então, especialmente quando se trata de um medicamento antidepressivo, por exemplo, a amitriptilina, é preciso perguntar, para que está usando? Por quê? A amitriptilina, vocês sabem que não serve só para isso, né? Serve para manejo de dor crônica, alguns pacientes usam para tratamento de insônia, não vou entrar no mérito se é adequado ou não, em algumas situações até pode ser, né? E aí, se o paciente dizer, eu uso para dormir, eu posso escrever no meu prontuário para dormir, entre aspas, porque é a forma como ele vê a utilidade daquele fármaco. Então, a gente pode, a partir desse dizer do paciente, trabalhar, né, em cima dessa desprescrição medicamentosa. Tá, e você está dormindo bem atualmente? Já deixou de ter esse problema de insônia? O remédio, você acha que está na hora de poder diminuir a dose ou tirar o remédio? E a gente começar a trabalhar a possibilidade até de uma desprescrição. Tem pessoas que falam que usam lá, eu uso fluoxetina para depressão. Tá, mas está deprimido ainda? Está triste ainda? O que aconteceu? Ah, não, eu comecei a usar fluoxetina há 3 anos atrás, quando eu tive um episódio depressivo muito forte, na época que eu me separei. E aí, naturalmente, o paciente vai dizer para você, mas eu estou bem, já tem mais de um ano que eu estou bem. É uma oportunidade de chegar e intervir, tá? Então a gente pode começar a retirada gradativa desse remédio, se você estiver de acordo. E o paciente, geralmente, ele concorda, se a gente consegue trazer esse tom de negociação, de pactuação durante a consulta. Mas o mais importante, volto a dizer, é não fazer uma lista de medicamentos sem ter o aval do paciente, sem conversar com o paciente. Se, às vezes, você viu no prontuário, né, que o paciente usava um remédio contínuo antigamente e não está usando mais, você pergunta. Ah, antigamente você usava o omeprazol, você parou de usar? Ah, parei, eu fiquei bem da minha gastrite, resolvi parar de usar devagarinho e deu certo. Ah, antigamente você usava esse remédio para epilepsia, o que aconteceu? Não, eu fui no neurologista, já estava 5 anos sem crise convulsiva, meu exame estava normal e tirou. Eu não, deixei de usar por conta própria. Falei, e nunca mais convulsionou? Não, convulsionei semana passada. Opa, então tem que voltar a usar provavelmente o remédio. Então, essas coisas são importantes. Revisão clínica a cada vez que é uma oportunidade de fazer isso, que é aquela que o paciente vem na consulta. Histórico de outros problemas de saúde, vamos falar em outros, justamente por quê? Porque alguns dos problemas de saúde crônicos já estão ditos ali na hora que a gente fez a revisão dos fármacos. Então, agora é hora de perguntar, né? Quando que o paciente fez cirurgias, se ele já fez alguma, pode ser cesariana, inclusive, que tem efeitos diversos sobre a musculatura e a questão dos órgãos internos no abdômen, né? Altera o equilíbrio. Então, qualquer cirurgia pode ser um motivo de bridas intestinais, de alteração do trânsito intestinal, de dor crônica, tem que conversar com o paciente. Isso, claro, eu estou imaginando, né, situações em que a gente está diante de pacientes em primeira consulta. Esse roteiro é um roteiro que serve para toda e qualquer primeira consulta. Claro que a gente pode utilizar boa parte dele numa consulta de segmento do paciente, mas quando a gente tem esse trabalho da longitudinalidade, que é muito comum na medicina de família, a gente não precisa, em cada consulta, seguir todo o roteiro. Você pode aproveitar de consultas anteriores e até a lista dos remédios que eu mesmo fiz há 3 meses atrás. Pode perguntar para o paciente se mudou alguma coisa, se não mudou, né? Internações prévias também são bem importantes para saber se o paciente já teve internado por alguma doença, qual foi, se essa doença pode estar potencialmente relacionada à queixa atual, por exemplo, e perguntar de outras doenças ou condições crônicas que, porventura, não façam necessárias usar medicamento, mas são condições que podem ter alguma implicância e implicação nos sintomas atuais, por exemplo. Então é importante saber, né? Ah, eu tenho doença celíaca, então eu não tomo remédio nenhum para isso, mas eu tenho uma intolerância ao glúten, e, enfim, talvez isso seja um dado clínico relevante para aquela demanda atual. E aí um aspecto extremamente relevante agora da parte subjetiva ainda do nosso SWAP, o SWAP
por esse roteiro que eu estou mostrando para vocês aqui, seria elaboração do contexto. Algumas pessoas vão dizer, mas tem isso aí já nos condições e hábitos de vida, né? Mas aqui eu quero propor para vocês um contexto um pouquinho mais geral, né? Um contexto que não leve em conta apenas hábitos de vida, como padrão de consumo de bebidas, tabagismo, atividade física, alimentação. Isso também é importante e tem o seu lugar, claro. Mas mais importante ainda é entender qual é o contexto familiar. Então, fazer o paciente dizer um pouquinho sobre a sua família, e aí entenda a família por aquele núcleo familiar com quem a pessoa mora, né? Às vezes a família pode ser os colegas de uma república, por exemplo, estudantil, porque são as pessoas que estão de contato mais próximo. Entender também qual é o contexto da família biológica, né? Como são as relações, as dinâmicas familiares, se é uma família que agrega em termos de proteção à saúde, ou se é uma família disfuncional, que pode ser, inclusive, um ponto da gênese aí dos problemas de saúde, né? Também é importante entender sobre o contexto laboral de cada um. O fato da gente perguntar sobre a atividade laborativa não apenas vai nos trazer informações relevantes a respeito de potenciais problemas de saúde relacionados a um ritmo de trabalho penoso ou um ritmo de trabalho muito desgastante, mas isso demonstra também nosso interesse pela vida da pessoa, por saber quem é aquela pessoa que está ali com a gente. Então, vale a pena gastar um tempinho, ou melhor, investir um tempinho da consulta para poder conversar sobre essas coisas em todo paciente, a não ser que seja o que você já conhece, daí você vai resgatar aquela informação. E como é que está o trabalho agora? Né? Você falou que o trabalho estava muito pesado, você conversou com seu patrão, com seus colegas, mudou alguma coisa, e você já tem até assunto para a sequência do tratamento, digamos ali, né? Agora já estamos na parte objetiva, né, do nosso SWAP, os aspectos objetivos, e aqui nós vamos mais rapidinho, né? Não vamos mudar em termos de exame físico, exame do estado mental, a gente sempre tem que colocar isso nas consultas médicas. O que eu vou dizer para vocês é que numa consulta que seja realista dentro da medicina de família, vocês não precisam e nem devem fazer um exame físico completo em cada consulta. Porque o exame físico ele tem que ser direcionado para a queixa, para aquilo que foi definido prioridade. Então, se hoje eu estou trabalhando com um paciente que se queixou de uma dor no joelho, né, tem alguns aspectos do exame físico que são bem importantes a gente sempre ter, né, como sinais vitais, a gente colocar ali se o paciente está tranquilo, se está inquieto, se está consciente, se está psicótico, enfim. E tem outros aspectos que são bem relevantes até do ponto de vista do joelho, por exemplo, se o paciente chegou caminhando com alguma dificuldade, ou se ele chegou deambulando, mancando, isso já vai dizer para a gente o quão grave é esse problema no joelho ou não. Mas não faz sentido algum nessa consulta eu fazer uma otoscopia no paciente, se o paciente não tem queixa no ouvido. Então, é preciso a gente saber direcionar o nosso exame físico, mas tem alguns aspectos do exame físico e do estado mental que são importantes que se tenha em toda a consulta, né? Se o estado geral é bom, se não é, se é regular, se é ruim, como é que o paciente está em termos de expressão de dor, isso também já nos vai dizer, né, se o sintoma está limitando ele bastante ou não. É importante também nos aspectos objetivos a gente colocar sempre os exames complementares que são mais recentes, que podem evitar que a gente solicite exames complementares desnecessários ou repetidos. Trazer exames complementares relativamente antigos também é importante. Por exemplo, o paciente está com 58 anos, aí veio dizer que, nunca fiz uma colonoscopia. Bom, você sabe que ele está na faixa etária prevista ali para poder rastrear o câncer de cólon. A gente pode rastrear esse câncer inicialmente também através da pesquisa de sangue oculto. Se ele nunca fez colonoscopia, vamos registrar isso, né, que ele relata nunca ter feito colonoscopia e vamos definir qual vai ser o exame de rastreamento que nós vamos pedir e também colocar isso em contraposição ao que ele tem de sintomas. Porque se tiver sintomas, né, de disfunção intestinal, talvez seja mais importante pedir uma colonoscopia do que o sangue oculto nas fezes, mas se for só um rastreamento para uma paciente que está fazendo cocô legal, que não tem nenhum problema, você pode começar com um rastreamento menos invasivo. E registrar exames complementares de antes, mas que talvez não sejam tão antigos assim, por exemplo, o paciente tem uma dor crônica na lombar, e aí fez uma ressonância há 4 anos atrás. A dor lombar começou há 7 anos, né? Então, ou seja, essa dor lombar já foi investigada, está ali, há 4 anos atrás já fez o exame.
Você pode perguntar, mas mudou a sua dor? Não, a mesma dor desde aquela época, mas nunca melhorou. Eu não preciso pedir uma nova ressonância magnética da lombar, porque o padrão é o mesmo, eu já tenho um exame desse período. Então é importante que a gente saiba, né, registrar adequadamente os exames. E relatórios de outros profissionais de saúde são coisas também muito importantes para a gente ter durante a nossa consulta médica, porque o relatório do fisioterapeuta, o relatório do fonoaudiólogo, do psicólogo, ou de outros médicos focais que fizeram uma contra-referência, tudo isso são informações objetivas que o paciente traz para a gente e vão nos ajudar a elaborar um plano terapêutico singular para ele. Então, passando agora para a análise, o que é uma análise numa consulta bem feita? É uma análise que seja ampla, né, que trabalhe muitas vezes com diagnósticos sindrômicos, não precisa ser um diagnóstico preciso. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ter um paciente que veio, né, tratar sobre uma cefaleia, uma dor de cabeça na consulta médica. Adianta eu colocar ali o diagnóstico na análise de cefaleia? Existe esse CID, né? Adianta eu colocar cefaleia tensional? Adianta. Vou estar limitando um pouco mais, né? A cefaleia tensional já diz que é uma cefaleia de características primárias, que não tem um sinal de alarme. Mas eu posso trabalhar como um diagnóstico sindrômico, em vez de dar o nome de cefaleia tensional, colocar cefaleia de características primárias, já entendo, o leitor já vai entender o seu prontuário que é uma dor de cabeça que não exige fazer exames complementares, porque não tem suspeita de lesão estrutural no crânio, no encéfalo. Cefaleia de características primárias, em evolução há 14 dias. Então, você já está dando um diagnóstico mais amplo, ou seja, uma cefaleia aguda, né? Então, aí isso vai determinar, por exemplo, qual vai ser minha conduta diante desse caso. Não adianta eu querer passar, por exemplo, um medicamento profilático para dor de cabeça, uma cefaleia aguda. Vale mais a pena a gente esperar, ver como é que vai evoluir isso, trabalhar os aspectos do contexto do paciente que podem estar influenciando a origem desse sintoma, né? E, naturalmente, quando a gente fizer análises amplas, a gente pode deixar ali hipóteses diagnósticas interrogadas, né? Então, por exemplo, essa cefaleia, eu já tinha até falado uma hipótese, cefaleia tensional, interroga. O fato de você ter definido um diagnóstico amplo, né, um diagnóstico sindrômico, uma análise ampla, já vai saber qual é o seu manejo, não precisaria exatamente do diagnóstico. E eu posso também colocar hipóteses diagnósticas diante de sintomas que ainda estão indefinidos. Então, por exemplo, paciente com quadro de fadiga crônica associada à constipação e sonolência excessiva há 30 dias. Isso é um diagnóstico sindrômico e análise ampla. Na hipótese diagnóstica pode interrogar, hipotireoidismo poderia ser uma causa? Isso vai determinar, por exemplo, quais os exames a gente vai ter que pedir. E aí o plano, justamente, né, a gente vai fazer planos terapêuticos ou intervenções conforme conforme a nossa análise. Então, se eu tenho 4 itens ali na minha análise, eu tenho que ter pelo menos 4 itens no meu plano, um relacionado a cada um. Então, se eu coloquei na análise hipertensão não controlada, interrogado, eu posso colocar no plano, solicito monitoramento da pressão arterial e oriento retorno em um mês para a gente verificar se há necessidade de ajustar a dose de medicamentos. Então, você está fazendo um plano que já está em conformidade com a sua análise. Pode até enumerar, né, a análise e o plano quando você tiver muitos itens de análise. Pacientes com multimorbidade, como a gente tem hoje em dia, mesmo que o objeto da consulta não seja todas elas ao mesmo tempo, na análise, às vezes, é bom a gente colocar. Então, por exemplo, o paciente tem hipertensão e diabetes em tratamento, veio falar hoje de uma diarreia na consulta, eu abordei esse sintoma, fiz toda a avaliação necessária, mas é importante de colocar na análise, né, hipertensão e diabetes sob controle, em tratamento com farmacológico, por exemplo, já está referenciado lá no seu subjetivo, dos remédios que ele falou, e sob controle se eu tenho exames recentes, né, se eu tenho exame de pressão arterial, aferição naquela consulta que está normal. Então, a gente deve colocar esses planos de acordo com o que está lá na análise. E sempre fazer o plano, agindo centrado na pessoa, um plano pactuado com a pessoa atendida. É muito importante, né, que a gente, especialmente na atenção primária, não coloque medidas impositivas, que a gente trabalhe centrado na pessoa. E um dos pilares da medicina centrada na pessoa, que eu já coloquei na aula para vocês, da medicina centrada na pessoa, é que a gente consiga finalizar a consulta
com um aperto de mão, que simboliza justamente que a pessoa está de acordo conosco, que estamos colocando projetos terapêuticos realistas, que ela possa realizar. Não adianta a gente dizer para a pessoa que ela precisa fazer atividade física, mas a gente não conversou com ela se ela acha possível realizar atividade física. Falou, não, doutor, eu não consigo fazer atividade física hoje porque tem muita dor no joelho, então eu não consigo caminhar. Falei, mas o senhor já experimentou fazer atividade física na água? Falei, não experimentei ainda. Bom, quem sabe então você possa tentar fazer uma hidroginástica? Você tem condições de se matricular? Eu tenho um Sesc lá perto da minha casa, que é baratinho, eu consigo pagar. Então aí você está pactuando um tratamento que vai ajudar ele nos diversos problemas de saúde que forem abordados lá e que exigem atividade física, por exemplo, né? Então, pessoal, nós estamos aqui finalizando essa breve apresentação, né, sobre o roteiro de uma consulta para a medicina de família. Claro que a gente não tem a intenção aqui de esgotar esse tema, né? Uma consulta tem milhares de possibilidades, mas eu espero que com essa apresentação eu possa ter agregado aí na formação de vocês, ou na atualização de vocês, e especialmente para os alunos do internato. Espero que esse vídeo possa ajudá-los a manejar a consulta num tempo adequado e, ao mesmo tempo, fazer com que essa consulta seja uma consulta eficaz, satisfatória, não só para o paciente, mas para vocês também que estão aí aprendendo a clinicar.